eu tava vendo que você tá lançando um curso sobre Freud. Sim. Certo? Freud, o crítico da cultura. Isso mesmo. Por que esse nome? Bom, Freud é um dos maiores pensadores ocidentais, né, do século XIX para cá. Quando ele nasceu, apesar que a fama dele foi principalmente construída a partir do comecinho do XX, ele é muito conhecido por ter inventado a psicanálise, uma forma de terapia profunda, como se costuma falar, que lida com a noção de inconsciente, e fez escola. O Freud é um clássico, né? Uma das coisas que prova que o Freud é um clássico é que tem muita gente xingando ele e ele não passa. É mais ou menos assim que você percebe que um autor é candidato a clássico. Quando você xinga, fala mal, diz que não presta, que não vale nada. Toda hora tem alguém escrevendo um livro acabando com Freud, com a psicanálise. Principalmente os estudantes mais recentes, né? Os mais recentes, sim, inclusive porque acham que o Freud é reacionário, machista. Essa discussão de gênero normalmente me dá sono. Né? Me dá sono isso. Feminismo, essas coisas me dão sono. Mas, assim, o curso, então, portanto, assim, o curso, como eu digo no começo, ele não é um curso sobre a terapia psicanalítica. Tá. Ele não é um curso sobre o método psicanalítico. Isso não significa que psicanalistas não possam fazê-lo, né? Mas o foco é muito mais o Freud como um crítico cultural. O que significa isso? A crítica cultural, que é uma prática, digamos assim, oficialmente, apesar que não é assim, nascida na Alemanha, né? Muito marcada por autores como Adorno, Horkheimer, né? O Freud é um crítico cultural sem que ele soubesse, digamos assim, no sentido de que é um reconhecimento da obra dele de crítica cultural posterior. Mas ele tem todos os sintomas de um crítico cultural. Sim. Crítica cultural é uma disciplina que analisa comportamentos e as produções da consciência humana, Hegel diria do espírito, né? A cultura são as produções objetivas do espírito, fala o Hegel. Mas para a gente não ficar nessa história de espírito metafísico, quer dizer, a cultura são as produções objetivas da consciência humana. Então, como se faz copo, óculos, música, comida, tudo isso é cultura, né? E quando se fala em crítica cultural, normalmente está se falando de crítica do comportamento de um grupo, de uma sociedade, de uma época. O Freud ele tem vários conceitos que apontam para a crítica cultural e ele mesmo, ao longo da vida dele, tinha clareza de que mais do que um médico ou de um psicanalista, ele era alguém que estava preocupado com a cultura ocidental, com a civilização. Então o curso basicamente é assim. Na primeira aula eu falo mais ou menos por que o Freud é considerado um pensador da suspeita, como fala a encíclica Fides et Ratio, né, do João Paulo II, quer dizer, ele elenca Freud como um dos caras da suspeita, e muita gente o faz, que significa suspeitar de que o que as pessoas fazem é por motivos que elas não confessam. Tá? Depois eu falo por que o Freud não está ultrapassado, eu enfrento um pouco essas modinhas que toda hora aparecem, os caras somem, o Freud continua. E eu discuto também a crítica que o Freud faz à religião, remetendo a religião ao sentimento de desamparo humano, que é muito profundo, e ao famoso texto Mal-Estar na Civilização, que na origem alemã não é mal-estar na civilização, mas mal-estar na cultura, né? E que é seguramente um dos textos capitais do século XX. O Freud ele tem aquela ideia do inconsciente dividido em 3 partes, né? As tópicas, você está falando das tópicas, a primeira e a segunda tópica. Do id, né? Do ego e do superego. Essa é a segunda tópica. O Freud divide 2 vezes o aparelho psíquico. No primeiro momento, ele divide o aparelho psíquico no inconsciente, no consciente, na repressão, né? E depois, os chamados textos metapsicológicos. E depois, mais para frente, ele vai falar o que ele chama de segunda tópica, que é essa que você falou. Ele vai dividir o aparelho psíquico em em ego, id e superego. E aí, assim, vamos supor, o id é a vontade deliberada de fazer as coisas, né? É como se fosse o instinto mais primitivo. O id é uma espécie, seria a dimensão assim, mais
primitiva no sentido daquilo que o bebê é quando nasce. Ou seja, tem a ver com instintos, com pulsões, com impulsos, digamos assim, Sim. que são menos tratados pela repressão, menos tratados pelo futuro ego, mas que sofrerá repressão, né? E a ideia do mal-estar é exatamente administrar isso, as coisas que eu quero fazer e as coisas que eu não posso fazer. O mal-estar está mais ou menos nisso, a ideia do mal-estar? Sim, o mal-estar do ponto de vista do indivíduo está nisso. O Freud chama de repressão da libido, né, do desejo. Aprender a ser um sujeito que vive na cultura, civilizado, é aprender que você nunca será plenamente feliz. Né? Por isso que o Freud diz o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, como a nossa tradução. Ele diz que, vou citá-lo de cabeça aqui, ele diz que aparentemente a felicidade do homem não faz parte dos planos da criação. Certo? Mas devido a ele não poder fazer tudo o que ele quer? Devido ao fato de que seus desejos mais profundos, eles são desejos incestuosos, às vezes perversos, às vezes desejos que podem pô-lo em risco, em exposição pública, como se fala hoje em dia. Mas isso é um indivíduo, né? O Freud, quando ele está falando do mal-estar na cultura, ele está falando da cultura como um todo. Então, ele está falando que a cultura humana ocidental, ele está pensando principalmente, mas alguns ampliam não só para o mundo ocidental, quer dizer, ele está falando que essa cultura ocidental moderna, né? Mas o Freud entende que não é só moderna, mas o texto é moderno, né? Ele está dizendo que a cultura ocidental moderna é uma cultura que ela está o tempo inteiro sendo operada por uma repressão contínua dos desejos. O resultado é que as pessoas nunca conseguem ter exatamente o que elas querem. Se elas conseguissem ter o que elas querem, elas provavelmente seriam loucas, perversas, incestuosas e monstruosas. Então, para você virar gente, você tem que ser mais ou menos infeliz. Porque você tem que, quando você deseja muito uma pessoa, imagina, você deseja muito uma mulher, por exemplo, você é louco por ela, e depois que você a tem, não é mais exatamente o que você desejava depois de alguns anos. A mesma coisa vale para a mulher em relação ao homem. Qualquer orientação sexual tanto faz. Não está aqui a questão. Então, assim, portanto, o mal-estar ele funciona como a essência da operação da cultura. A cultura está o tempo inteiro funcionando para desviar o sujeito do que ele deseja. A cultura tem como objetivo fazer com que as pessoas todas aceitem mais ou menos o mal-estar e consigam tocar a vida de um modo mais ou menos, não broxa, mas um pouco broxa, um pouco funcionando. E por isso que o texto do Freud é tão importante, porque quando a gente pensa na cultura contemporânea a partir do Freud, a gente vai percebendo como a cultura contemporânea hoje ela optou por uma mentira ridícula o tempo inteiro, dizendo que você pode ser feliz mesmo. Esse foi um corte do Entrando na Mente Podcast. Eu quero te convidar a assistir esse episódio completo, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. E te convidar também a se inscrever no nosso canal.